Imagine descobrir um iceberg com inscrições egípcias milenares. Um enigma que une o calor do deserto ao gelo das águas congeladas. Essa história começa com uma expedição científica que cruzava o Ártico e avistou algo completamente inesperado. Um imenso bloco de gelo flutuando solitário, com marcas entalhadas em padrões não naturais. Ao se aproximarem, os pesquisadores perceberam símbolos semelhantes a hieróglifos egípcios cravados em sua superfície. Imediatamente, a equipe registrou o achado e iniciou uma investigação que deixaria até os arqueólogos mais céticos em dúvida. Mas como um iceberg, com marcas egípcias, foi parar no Ártico? Isso é o que vamos explorar nesta jornada. Os hieróglifos encontrados foram comparados com inscrições autênticas de templos como Luxor e Karnak. Especialistas confirmaram que os símbolos eram reais, mas com variações nunca antes vistas. Isso levou alguns a pensar: seriam mensagens codificadas ou registros de uma civilização anterior ao Egito conhecido? Com a ajuda de radar de penetração de gelo, descobriram que o iceberg abrigava um objeto sólido no centro. Era uma estrutura retangular metálica, envolta por camadas de gelo milenar e mais inscrições. As análises iniciais indicavam que aquele gelo tinha mais de 10.000 anos, muito anterior às pirâmides. Alguns cientistas sugeriram que o iceberg poderia ter aprisionado um artefato egípcio durante a última era glacial. Outros acreditavam se tratar de um objeto de outra civilização ainda não catalogada pela história. As comparações com textos do Livro dos Mortos revelaram símbolos similares aos usados em rituais de passagem. Seria o iceberg um túmulo flutuante? Um tipo de navio funerário ancestral perdido nos mares do tempo? As implicações seriam imensas. Reescrever a história da navegação e das conexões entre culturas antigas. Um pesquisador levantou uma hipótese ainda mais ousada. O iceberg seria uma cápsula do tempo, lançada intencionalmente ao mar. Com a ajuda de drones térmicos, identificaram câmaras internas preservadas dentro da estrutura congelada. Dentro delas, encontraram fragmentos de papiros e vestígios de tecidos, impossivelmente conservados. As inscrições falavam de um reino escondido sob o olho gelado, uma expressão nunca antes vista na literatura egípcia. O olho gelado foi interpretado como referência ao próprio iceberg ou a uma divindade esquecida. Entre os objetos estavam uma máscara funerária dourada com traços distintos dos faraós comuns. A análise de DNA em fibras de linho revelou algo estarrecedor: material genético não compatível com nenhum povo conhecido. Teorias começaram a surgir. Visitantes de outros continentes, uma civilização perdida como Atlântida. Geólogos passaram a estudar as rotas de deriva glacial que poderiam ter transportado o iceberg desde épocas remotas. Alguns mapas antigos mencionam terras geladas ao norte, onde os deuses dormem sobre o gelo. E se os antigos egípcios tivessem enviado algo ao mar como oferenda ou ritual sagrado? Pesquisadores de religiões comparadas notaram semelhanças com rituais de passagem de outras culturas polares. Até mesmo runas nórdicas foram encontradas próximas às inscrições egípcias, numa sobreposição que não fazia sentido. O que explicaria essa mistura de símbolos e origens geográficas tão distintas? Uma possibilidade: um povo navegante ancestral que antecedeu as culturas conhecidas e serviu como base para muitas delas. As águas geladas podem ter sido o esconderijo perfeito para guardar algo que o mundo ainda não estava pronto para entender. Mas havia mais. Uma peça de obsidiana com inscrições incrustadas foi retirada do núcleo central. A peça parecia um mapa, mas não da Terra que conhecemos. Continentes desconhecidos e símbolos astronômicos apareciam nela. Astrônomos analisaram os desenhos e concluíram que o padrão das estrelas correspondia a 12.000 anos atrás. Isso indicaria que a origem do artefato precede toda a civilização egípcia registrada. Com isso, teóricos sugeriram que o iceberg guardava não apenas artefatos, mas memória antiga da humanidade. Várias agências disputavam o direito de estudar o bloco, incluindo governos e instituições privadas. Mas o tempo era curto. O iceberg estava derretendo lentamente, e com ele,
as pistas. Foram organizadas expedições emergenciais para retirar os objetos e congelar o que fosse possível. Mas a mídia internacional já havia captado o caso e o mundo se dividia entre céticos e crentes. Enquanto isso, uma série de eventos estranhos ocorreu próximo à área de estudo. Falhas elétricas, bússolas desorientadas e ruídos inaudíveis. Equipamentos registraram frequências sonoras inexplicáveis vindas de dentro do gelo. Seria um eco de antigas tecnologias ou o movimento natural do gelo? Ninguém soube explicar com clareza. O iceberg passou a ser apelidado de a Arca Congelada pela imprensa alternativa. Algumas teorias diziam que ele era um tipo de arca de sobrevivência da civilização original da Terra, ou um depósito de conhecimento enterrado durante uma grande catástrofe global. Pesquisadores encontraram traços de metais raros nas amostras retiradas, metais que não ocorrem naturalmente na crosta terrestre. A hipótese de origem extraterrestre voltou com força. Inclusive, símbolos similares foram vistos em artefatos OVNI documentados. A conexão entre o Antigo Egito e o cosmos já era debatida há décadas. O iceberg só reacendeu essas discussões. Especulações ligam essa descoberta a antigos escritos herméticos que falam sobre os segredos do gelo eterno. Papéis revelados por arqueólogos falam de uma ordem secreta egípcia que teria enviado o conhecimento para longe da Terra do Sol. E se o iceberg for a chave para decifrar a origem da própria civilização? Alguns especialistas acreditam que a pirâmide submersa no gelo era um dispositivo de energia ou comunicação. Teria sido usada para manter algo adormecido? Ou para preservar algo de um cataclisma global? Outros falam de um ciclo de civilizações, cada uma deixando pistas antes de desaparecer. O iceberg poderia ser o último testemunho de uma era esquecida, soterrada pelo tempo e pelo gelo. E enquanto ele derrete, tudo o que sabemos sobre a história humana pode estar prestes a mudar. O que mais está escondido sobre os oceanos gelados do planeta? As pirâmides, o gelo e o céu podem estar ligados por um mistério que atravessa milênios. Alguns acham que é coincidência, outros acreditam que é o despertar de uma verdade maior. O iceberg misterioso do Antigo Egito não é apenas uma descoberta, é um convite à dúvida. E quando a ciência, a mitologia e o impossível se encontram, nascem as grandes perguntas da humanidade. As autoridades congelaram o local, mas vazamentos continuam surgindo, alimentando conspirações. Imagens foram divulgadas, depois apagadas. Testemunhos sumiram, o sigilo aumentou. Mas uma coisa é certa: algo foi descoberto e o mundo nunca mais será o mesmo. Será esse iceberg uma prova de uma civilização esquecida ou apenas mais um mistério sem solução? Enquanto a resposta não chega, o gelo continua a derreter e o tempo corre contra a verdade. O Antigo Egito sempre foi fonte de enigmas, mas agora, até o gelo guarda os segredos dos faraós.